Estamos chegando aqui e vamos falar mais uma vez sobre os dois grandes protagonistas do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2021, Max Verstappen e Lewis Hamilton. Muita gente apontando eles como dois gênios das pistas, e depois do acidente do GP da Grã-Bretanha, eles começaram a trocar farpas, até utilizando também a imprensa. A última é do Verstappen, que disse ao jornal Telegraph que tem certeza de que é mais rápido do que o Lewis Hamilton. E eu vou chamar agora aqui o apresentador dos canais ESPN, Fox Sports, Felipe Mota, que vai dar a opinião dele sobre esse assunto espinhoso. Felipe Mota, se você quiser, antes até de passar a palavra, eu vou até falar aqui o que o nosso querido Max Verstappen falou. Vejo que ainda sou mais rápido do que qualquer outro piloto. Tenho certeza absoluta de que sou mais rápido do que Lewis Hamilton. Funciona bem para mim se eu pensar dessa forma. Se não fosse por isso, preferiria ficar em casa. Então, ele só sai da casa dele se ele achar que é melhor que todo mundo, ou que é melhor do que o cara que é tido como o melhor do grid. Tudo bem contigo, Felipe? O que você achou dessa declaração? Um abraço ao Eric, aos amigos do canal motorsport.com. Eu acho que ele mesmo responde, né? Ele fala, eu sou o melhor e tenho que sair de casa pensando isso, se não ficar em casa, blá, blá. Bom, esses caras têm de fato de pensar isso. Agora, se ele é o mais rápido, o segundo, o terceiro, significa que ele tá ali no topo. Eu acho que ele tá na prateleira mais alta que tem no sentido de velocidade. Eu acho que não há argumento nenhum para você dizer que existe outro piloto mais rápido. Por exemplo, o Hamilton. Você não pode falar o Hamilton é mais rápido do que o Verstappen, mas você também não pode falar que o Verstappen é mais rápido. Eu sei que isso soa como muro, mas aí eu vou pegar uma metáfora olímpica. Uma metáfora não, uma comparação olímpica. Na Olimpíada a gente tem esportes que são absolutamente visuais. Quem chegou na frente, ganhou. Acabou. 100 metros rasos, natação, canoagem, remo, sabe? Tudo isso, e atismo, é quem chega mais vezes na frente do outro, seja uma vez, duas vezes ou numa final. E existem outros que são subjetivos, que são os esportes de nota, que deram polêmica no Brasil. Opa. Surf, skate, ginástica, essa não deu polêmica, a gente adorou, mas historicamente deu. Quando a Daiane dos Santos começou a crescer, muita gente achava que ela sofria não só o preconceito racial, mas de um país inexpressivo nesse esporte. Então, geralmente o jurado carrega na tinta na hora desse tipo de avaliação. Essa proposta de debate aqui cai aqui no eventual, porque não interessa na Fórmula 1 quem é o mais rápido, interessa o que soma mais pontos, e isso não necessariamente consagra o mais rápido. Dou um exemplo para vocês, o mais rápido no ano, e aí eu estou falando do casamento piloto-carro. 2005, o primeiro campeonato que eu cobri inteiro, eu comecei em 2004, mas o primeiro inteiro foi 2005. O casamento mais rápido era McLaren e Kimi Raikkonen. Por quê? Porque aquela McLaren era muito mais rápida que a Renault, e era muito mesmo. Mas ela não era confiável, o que me quebrava corrida sim, corrida não, corrida sim, corrida não, e aí o Alonso, bom do jeito que é, estrategista do jeito que é, levou a melhor. Quem foi o campeão naquele ano? O Alonso. Por quê? Porque tinha o melhor tudo. Podia não ser o mais rápido, mas era o mais confiável, era o mais equilibrado, era o mais eficiente, era mais uma série de coisas. Isso é uma avaliação prática. Então, no fim desse ano, e ainda mais num esporte que você tem equipamentos diferentes, a metáfora que eu fiz com a Olimpíada não tem diferença nenhuma de equipamento. É a mesma trave, é a mesma não sei o quê. E mesmo as embarcações da vela, elas são únicas, assim, padronizadas, não tem uma aerodinâmica melhor para A ou para B. O vento é o mesmo e a embarcação é oferecida. Então, na minha opinião, entendo o Verstappen pensar isso, tendo a concordar que ele é o mais rápido da Fórmula 1, mas não de forma única. Essa velocidade que ele tem, eu acho que, por exemplo, o Hamilton tem, e acho que há outros muito próximos, no sentido de velocidade. Não há nada que me diga que o Leclerc seja mais lento. Entre outros, que o Norris, quando precisar e tiver um equipamento, vai ser mais lento. Mas lembremos que, se ele é o mais rápido, como ele está dizendo, o Hamilton está na frente. Então, o que está faltando para ele? Sorte.
Entendeu? Então, eu entendo o que ele fala, até acho que ele pode ser o mais rápido no sentido de velocidade pura, mas isso é uma coisa que não existe existe o cronômetro, e o cronômetro não mede só a velocidade pura na Fórmula 1, entendeu? Penso eu. Eu sei que você tem uma ligação muito fácil até com a psicologia das pessoas, lê a mente das pessoas. Você não acha que, ao falar isso, ele, na verdade, é como se fosse uma reafirmação dele? Ele fala assim, eu preciso falar isso para me sentir que eu posso, além de tudo, e para não desmotivar minha equipe, ou para não desmotivar ninguém, para não desmotivar meu fã. Basicamente isso. E vou mais longe, são duas perguntas de uma. Se por um acaso ele não consegue esse título mundial, falando aos quatro ventos que ele é o mais rápido, isso não pode abalar ele pro resto da carreira dele? Não, acho que não. Eu entendo onde você quer chegar, mas eu acho que, primeiro, eu acho que os grandes esportistas são assim. Eu lembro que o César Cielo, quando ele foi bronze nos 100 metros livre, ele tinha a prova dos 50 logo depois, alguns dias depois. E ele desce e fala, pô, eu vou pro ouro nos 50. Por quê? Porque ao ser bronze, que não era a prova favorita dele, ele falou, cara, se eu fui bronze nessa aqui que eu talvez não esperasse tanto, dos 50 eu vou ganhar. E aí fazendo parênteses, ele mesmo, inclusive, nessas Olimpíadas aqui, ele fala que a mais importante medalha dele foi o bronze, não necessariamente a medalha de ouro. Então, isso eu acho que é um comportamento do esportista, do pugilista. O cara sobe no ringue, especialmente nisso que você tem que ganhar de um outro, entendeu? Diferente de uma equipe. Em equipe é importante isso coletivamente, todo mundo tem que fazer sua parte. Mas no individual, eu e o Eric vamos jogar badminton. Cara, eu tenho que entrar, eu tenho que realmente achar que eu sou melhor que você. Porque se eu não achar, ou mesmo quando você joga com um multicampeão, você é o Djokovic. Eu sei que eu não sou melhor que você, mas eu tenho que acreditar que naquele dia eu vou ter uma estratégia capaz de ganhar de você, porque senão nunca vai acontecer. Quem não acredita não consegue. Agora, então a primeira pergunta que você fez, não, eu não acho. E a segunda, se ele não for campeão, eu não acho isso porque um piloto sempre vai ter sua muleta do mais capaz ao menos capaz de mandar um somebody love. Você tem como argumentar o azar que você bateu, você pode falar que o Hamilton te ferrou em Silverstone, você pode falar que no fundo a Mercedes era uma equipe mais completa, isso no mental do piloto. Ele não precisa crer, se ele perder, ele não vai simplesmente olhar no espelho e falar, eu, Verstappen, perdi para o Lewis Hamilton, até porque a disputa não é só entre os dois. Mas se na segunda metade do campeonato a gente tiver um cenário em que aparentemente Red Bull é um tiquinho melhor, porque a primeira metade, o fã do Verstappen pode achar o contrário. Mas, no geral, a Red Bull foi melhor. No geral, de performance. Sim. Teve um acidente em Silverstone, teve esse acidente na primeira volta. Isso faz parte. E às vezes é azar de goleiro. Na Hungria, do Verstappen, foi 100% azar de goleiro. Em Silverstone, embora eu não ache que ele tenha responsabilidade quase nenhuma de culpa, ele participou daquela curva, ele sabia que podia acontecer alguma coisa. Nessa última, zero. E repito, só para ninguém ficar bravo, eu não acho que ele teve culpa nenhuma em Silverstone. Estou falando que ele entrou numa curva com a noção macro do que estava acontecendo. Na Hungria, ele simplesmente foi a bola roado por trás. Ele pode dizer tudo isso, mas se na segunda metade a gente tiver um campeonato que a ideia geral é de uma Red Bull, mesmo que seja por um pelinho melhor, eu acho que isso redefine duas coisas. Uma, o Hamilton acaba com qualquer... porque o carro... Primeiro que eu não acho que tinha... Eu já falei várias vezes. Questionar números, isso faz parte. Você pode falar, o Hamilton ter 100 vitórias, ele não é... o Senna tem 41, ele não é 59 vezes melhor do que o Senna. Não é. Não é. Perfeito. Mas os números inflados só acontecem com quem tem ali um domínio. O Senna não teria 65 poles se não tivesse tido anos de domínio da McLaren. Aí você fala, mas ele foi bem de Lotus, beleza, legal, mas ele não teria 65, é isso que eu tô falando. Então, os números... Então, eu acho que se ele ganha em que a ideia geral, Hamilton no caso, é de um carro melhor da Red Bull, por pouco, mas melhor, isso para ele ia ser muito bom. E para o Verstappen, ele vai continuar sendo um gigante, pelo amor de Deus, ele é ótimo, é muito jovem, embora já com experiência, muito jovem.
mas fica essa coisa de ele não é o único, porque há quem defendeu o Verstappen como o Messias, no sentido de o homem que caminha sobre as águas. Assim como um dia pensaram isso do Hamilton. É que a maioria cansou de ver o Hamilton ganhar. Isso pode acontecer com o Verstappen. Daqui 15 anos, vai ter gente, se o Verstappen ganhar 6 títulos, ganhando todo mundo fácil, todo mundo vai falar a mesma coisa do Verstappen. É um ciclo, é o ciclo da Fórmula 1. Mas, nessa discussão do melhor, do mais rápido, aí é opinativa, é o que eu falei da ginástica artística. Deram duplo twist carpado, igual, mas, putz, 9,83 a 9,81. É tipo nota de videogame. Não tem como cravar. Mas eu acho que a velocidade pura que o Verstappen tem, quem tiver tem no mínimo igual. Eu não vejo ele tendo velocidade pura abaixo de ninguém. Isso posto. Para fechar o nosso papo aqui, Felipe, você que acompanhou muito o início de carreira do Hamilton, a gente sabe que esse tipo de declaração o Hamilton não tem dado já há um bom tempo. Ele chegou a dar esse tipo de declaração meio que falando eu sou o melhor, eu vou lá, eu faço e consigo, ou ele sempre foi um pouco mais comedido? Não, com essa fome do Verstappen, eu vi poucos. E acho que o Alonso era mais isso do que o Hamilton. Não que o Hamilton se colocasse abaixo de ninguém. O Hamilton sempre teve personalidade forte. Eu me lembro daquela corrida na Bélgica em 2008, que ele ganha, é punido depois. Em Monza, a corrida seguinte, ou mesmo em Spa, não me lembro em qual, ele tem a famosa frase: se você não tem bolas, tipo culhão, para frear depois, this is your problem. Era um recado ao Raikkonen, mas que ele estava falando com a imprensa. Todo mundo batendo nele, porque você foi muito ousado, porque você... Falou, cara, se você não... Que estava chovendo, se você não tem culhão para frear depois, cara, ele estava falando do cara que era atual campeão mundial e um super competente, o Raikkonen, e ele no segundo ano. Esse é o Hamilton também. Ele também tinha isso. Eu acho que ele só soube dividir melhor. O Verstappen, quando faz isso, óbvio que ele tem o seu público, assim como o Hamilton tem o dele, o Alonso tinha o dele, o Schumacher, todo mundo sempre teve um público. Nenhum desses grandes campeões teve rejeição total. Mas o Hamilton fazia de um jeito que alguém podia achar arrogante. Eu mesmo já falei aqui que no começo dele eu não gostava muito, mas não gostava não da arrogância. É porque ele tinha esse tipo de atitude, né? Mas aí vinha, às vezes, com um discursinho, uma entonaçãozinha, babá, que ele tem até hoje. A entonação dele eu acho que é verdadeira, mas ele explodiu. O cara virou bombado, tatuado, rastafari, roupa diferente. Ele carregou essa explosão dele em outras áreas, e esse é o Hamilton que eu falei que eu passei a gostar mais, que me pareceu verdadeiro. O outro era um produto do pai, do Ron Dennis e tal. Ele tinha isso, mas você não via o Hamilton imediatamente como arrogante, que é uma coisa que o Verstappen tem um pouco mais. E público de Verstappen, público do Hamilton, eu tô descrevendo o personagem, eu não tô falando o que eu acho. Para mim, eu acho o Verstappen um super personagem, mas ele fala de um jeito, usando uma palavra, uma expressão, ele caga na cabeça de uns, que é os uns, né, já cagou na cabeça de brasileiro. E daí teve aquele episódio, irmão. Eu sei que por mais que tentem defender, tem coisa que é meio indefensável. Isso não significa que o cara precisa ser crucificado, mas é uma personalidade. Ele é assim. O Hamilton também tinha essa confiança, mas ele parava um tiquinho antes nessa coisa de dar uma declaração que todo mundo fala, meu, acredito que esse cara falou. E o Verstappen fala. O que eu acho ótimo. Eu acho que esse pluralismo de personalidades num grid é fundamental, ainda mais numa época que a gente questionava como esses caras eram engessados. Então, que fique claro, entendam quase como um elogio a personalidade do Verstappen. Eu só estou dizendo que ele gera isso nas pessoas, em muita gente. Até porque precisa ter coragem, porque sabe que pode vir uma resposta não muito agradável do outro lado, mas a galera que nos assiste aqui, com certeza, tenho a mais absoluta certeza que vai entender o seu ponto, Felipe, por mais que os comentários aqui na parte de baixo podem me desmentir. Muito obrigado pela sua participação, Felipe Mota, eu agradeço e também convido a você, caso não ainda se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o like nos vídeos e também ative as notificações. Valeu, Felipe. Valeu. Eu fecho aqui só com uma palhinha para um próximo. Alonso e Verstappen são bons paralelos. São muito bons paralelos. A diferença é que o Alonso ganhou mais rápido. Sim, ele foi campeão mais rápido, então ele não precisou ficar no discurso. Mas quando ele ficava com um carro pior,
ele tentava fazer esse jogo mental do sou melhor e tiro leite de pedra, como o Verstappen está fazendo. Eu acho que dos 20 últimos anos, o paralelo, embora com personalidades bem diferentes, estilos inclusive diferentes, eu acho que Alonso e Verstappen dão match. Maravilha isso. Então, fica uma promessa para a próxima, vamos debater sobre isso. Por favor, não se matem nos comentários, mas a gente volta. Até a próxima, tchau, tchau.